Paz do Senhor, quando olhamos para o livro Teologia Sistemática Teórico Berg, ele vai dizer que nós temos um único Deus. Nós não temos uma variedade de deuses. Deus, ele tem uma existência que é um fato incontestável. Deus, ele não precisa provar que ele existe. Mas desde o primeiro versículo de Gênesis, ele já começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Nós não somos frutos da evolução, como querem atestar alguns, dizendo até que o homem veio do macaco. Primeiro, macaco não tem poder de criar ser humano. Somente um ser humano tem, Deus deu a capacidade de criar outro. O macaco não é um ser racional, o homem sim é. Então a gente vê que essa teoria é uma teoria totalmente distanciada da razão. Então, um ser irracional, trazer um ser racional dotado de personalidade, não existe. E ainda percebemos que nós expressamos a nossa fé, isso distingue nós dos animais. E Deus colocou o domínio no homem. Domine sobre os animais. Então Deus colocou o domínio. Deus, ele tudo governa e sustenta. E Deus, ele cria, governa e sustenta a sua criação, conforme ele diz a Bilangues. Deus é Espírito pessoal perfeitamente bom, que em seu santo amor ele cria, governa e sustenta a Bilangues. Deus é um ser pessoal. Apesar de Deus ser Espírito, ele não deixa de se revelar como homem. De uma maneira ou outra, Deus está se revelando com as suas criaturas. Veja que Deus, com Adão e Eva, se revelava de uma forma gloriosa. O primeiro casal já tinha ouvido a voz de Deus. O Senhor se apresentava a eles pela viração do dia. Então Deus não deixa de se revelar ao seu povo. De uma forma ou de outra, Deus está falando, conversando, orientando. Eles estavam
no Éden, jardim de delícias, e precisavam da orientação de Deus, e a orientação de Deus sempre era ouvida por eles na viração do dia. O homem é criado do pó da terra. O pó fala de fragilidade. A fragilidade humana, Deus cria o ser humano para fazer dele vasos de bênção. No Novo Testamento, a Bíblia deixa claro que Deus chamou alguns com propósitos específicos. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, Deus chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Com propósito, o Senhor chamou para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério de Cristo. Desde os tempos dos patriarcas, juízes e profetas, Deus sempre quis tratar com o homem. Deus nunca deixou o homem sozinho, mas sempre, de uma forma ou de outra, trabalhou falando com o homem de maneira gloriosa. O homem não foi feito por acaso. Mas o homem é diferente dos animais porque ele tem um espírito. Deus fez um boneco de barro, formou o homem e deu vida a ele, colocou espírito nele. O ruache de Deus, o sopro de Deus, o vento de Deus se manifestou trazendo vida ao homem. Mas ainda tem aqueles que vêm negar a existência de Deus. Saiba que negar a existência de Deus é uma tolice. É como negar o sol porque está coberto pelas nuvens. Em Salmo 40, de número 1, diz: disseram os nécios em seu coração, não há Deus. Nécios, loucos, disseram os loucos em seu coração, não há Deus. Dizer que Deus não existe Deus, é loucura. Assim como o relógio fala da existência do relojoeiro, a criação fala da existência de um Criador. Salmo 19, de número 1, diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Na revelação geral, Deus mostra que Ele se revela com a grandiosidade que Ele tem do universo. Mas Deus tinha revelação especial à Bíblia Sagrada. E de séculos em séculos vem nos auxiliando, nos orientando, nos dirigindo para um dia adentrarmos a Pátria Celeste. Deus, Ele é revelado através dos seus atributos.
Deus tem atributos comunicáveis e incomunicáveis. Deus comunica a sua bondade, Deus comunica a sua santidade, Deus comunica a sua graça, Deus comunica o seu amor. Mas existem atributos que Deus não pode comunicar, são os incomunicáveis, como a onisciência, Deus sabe de todas as coisas, somente Deus sabe de todas as coisas. A onipresença é Deus quem está em todos os lugares. E a onipotência, Deus tem todo o poder. Jesus, após morrer e ressuscitar, ele diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Esses atributos só Deus tem. Ele não reparte, nem com os anjos, nem com os homens. Perceba que Deus é autoexistente e autossuficiente. Deus, ele é imenso e infinito. Deus é soberano. O nosso Deus é onipotente e transcendente. Deus é imanente, está dentro do nosso ser, um Deus tão grande que habita dentro do nosso ser. A gente percebe que só Deus tem o poder de salvar e perdoar pecados. Nada escapa ao conhecimento de Deus, nem pode destruir o seu poder. O poder do nosso Deus é ilimitado. Ainda que o homem tente escapar da sua presença, ninguém pode fugir da presença de Deus, porque Ele é onipresente. Aonde você for, Ele estará. Nosso Deus é transcendente, Ele é maior que tudo que Ele criou. Três coisas que Deus desperta em nós: o temor, a reverência e a segurança. Temor. Temer a Deus não é ter medo de Deus, porque Deus não é nenhum bicho. Temor a Deus é respeito. Reverência. Observar os fatos, as obras de Deus e vivê-las com integridade. E segurança. Diante de toda a adversidade, sabemos que Deus está conosco e não seremos afligidos. Por isso, temos a maior certeza que Deus irá
ser o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem pela sua braveza, ainda que as águas rujam. Há um rio cujas correntes alegram o santuário de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram e os reinos se moveram. Ele estendeu a sua voz e a terra derreteu. O homem que foi formado à imagem e semelhança de Deus, porque sabemos que Deus tem toda a essência de bondade, mas o homem pode ser de forma finita, mas ele pode atuar de forma bondosa. Deus é um amigo inseparável de todas as horas, mas o homem pode ser amigo de outra pessoa e atuar com qualidades de forma finita, que são atribuídas ao nosso Deus de modo infinito. Deus, Ele tem toda a misericórdia, mas podemos ter atos de misericórdia para com os seres humanos de forma finita. Deus é amoroso, todo o amor, a essência do amor está em Deus, é o amor ágape, mas podemos amar também uns aos outros. Como a Bíblia nos ensina, amar o próximo como a ti mesmo. As qualidades não estão inerentes ao homem. É Deus que coloca a qualidade no interior do homem quando o homem busca a santificação, busca viver uma vida distanciada do pecado, da corrupção, de tudo aquilo que vem lhe contaminar. Na impossibilidade de se compreender a relação entre o tempo e a eternidade, confessamos: ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Veja, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, Números capítulo 23, versículo 19. Onipotente, Deus tem todo o poder de realizar tudo quanto desejar. A Bíblia diz: porque o Senhor dos Exércitos determinou, quem pois o invalidará. Se sua mão estendida está, quem pois a fará voltar atrás. Ninguém pode voltar atrás
os planos que o Senhor já projetou, já arquitetou, porque Deus, Ele já sabe de todo o futuro. Deus mostra em sua revelação que a sua vontade é transformar um povo moldado, dedicado, transformado para si mesmo. Este povo cheio de Deus, Deus quer abençoá-los. A Bíblia vai mostrar a vida de Sara, e diante de tudo que ela não podia ter filho, e o Senhor perguntou, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Aquilo que é difícil para você, impossível diante dos seus olhos, que não pode ser realizado jamais. Deus é aquele que pode, basta tão somente crermos. Se o que estivermos pedindo estiver de acordo com a vontade de Deus, com as Escrituras, saiba que Deus pode realizar. Deus, Ele não mente. Aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre na íntegra. Podemos ver Gênesis capítulo 18, versículo 14, Jeremias capítulo 32, versículo 17. O propósito de Deus foi estabelecido. Podemos ver Mateus capítulo 1, versículo 20 ao 25. Deus chama uma jovem, Virgem Maria, para ser o filho, para ser mãe de Jesus. Então, humanamente, Jesus teve uma mãe. Como Deus, Ele não está restrito ao tempo. Porque ainda antes que houvesse dia, a Bíblia diz, eu sou, e ninguém há quem possa escapar das minhas mãos, agindo Deus, quem impedirá. E o texto sagrado bíblico, no Novo Testamento, vai dizer, Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E qual a superexcelência e grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita no céu. Efésios capítulo 1, versículo 19 e o versículo 20. Deus não era como as religiões pagãs, que o seu poder limitava-se. O poder do nosso Deus é ilimitado. Eles limitavam-se à localidade, ao ritual. O nosso Deus está em todas as esferas. Aonde quer que pensamos que Deus não está, Ele está. Deus contempla tudo.
A Bíblia diz que os deuses têm olhos, mas não veem, têm ouvido, mas não ouvem, têm boca, mas não falam. Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo quanto lhe apraz, quanto lhe agrada. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas na verdade habitaria Deus na terra? Poderiam conter quanto menos, eis que os céus e até os céus dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. O próprio Salomão sabia que o céu e o céu dos céus não poderiam conter a imensidão, a grandiosidade de Deus, quanto mais a casa que ele tinha habitado, um tempo que ele havia feito. Não é porque Deus estava na vida das pessoas que estavam no templo que iria impedir a sua onipresença. Deus habita em todos os lugares. Para onde me irei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que ali tu estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará. E a tua destra me susterá. Salmo 139, de número 1, versículo do 1 ao 4. 139, do 1 ao 4. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que ali estás também. Se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Salmo 139, do 1 ao 4. Para onde me irei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que ali tu estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá.